Boa tarde, turma. Tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso livro, começando o módulo 2, capítulo 4, falando sobre a poesia à nossa volta. E iremos falar sobre o poema. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sente. É um poema de Fernando Pessoa. Então vamos lá ler o que significa o poema. O poema ele surgiu na Grécia Antiga, foi a forma predominante de literatura e os três gêneros que ele apresentava: lírico, dramático e épico. Ele é escrito em forma de poesia. A narrativa, entretanto, foi tomada importância, ficando a poesia mais relacionada com o gênero lírico. A poesia tinha uma forma fixa, seus versos eram metrificados, isto é, observar os acentos, a contagem silábica, o ritmo e as rimas. A contagem silábica dos versos foi sempre muito valorizada até o início do século XX, quando a obra que não se encaixasse nas normas de metrificação não era considerada poesia. Isto mudou com a influência do modernismo, movimento cultural surgido na Europa que buscava ruptura com o classicismo. Atualmente, o ritmo dos versos foi liberado e temos os chamados versos livres, que não seguem nenhuma métrica, vivendo intensamente. O que é um poema? O poema geralmente é organizado em estrofes e versos e pode ou não apresentar rima. A voz que fala no poema é chamado eu lírico, ou seja, o eu poético. Nesse gênero, as palavras são trabalhadas de forma especial, por meio de figuras de linguagem, rimas e jogo de palavras, a fim de construir um sentido de texto e também o ritmo. A palavra poema deriva-se do verbo grego poeme, que significa fazer, criar, compor. A literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas. Temos aqui um poema. Agora um poema. Rosas são vermelhas, violetas são azul, cai dinheiro na minha conta, em nome de Jesus. Qual é a diferença entre prosa e verso? Os textos em prosa apresentam uma característica marcante. As linhas são contínuas e se agrupam em parágrafos. Quando você lê uma carta, uma crônica, uma notícia ou reportagem de jornal, um conto ou um romance, você está lendo textos em prosa. Nos textos em verso, as palavras são dispostas graficamente, em linhas descontínuas, chamadas versos, como nos poemas que apresentam no início dessa parte ou no texto. Vamos lá. Como nos poemas que aparecem no início dessa parte ou no texto. Bora lá. Formas na literatura. Prosa, organizada em parágrafo, sentido. Poema, organizado em verso, ritmo. Do que um poema precisa? Ele precisa de quê? De verso e estrofe. O verso, linha de uma composição poética datada de um ritmo e cadência determinados, ou seja, é a parte que tem uma frase. Aí nós temos o exemplo aqui, né? De verso. Estrofe, grupo de verso que forma geralmente sentido completo num poema. As estrofes do mesmo poema são separadas umas das outras por um espaço em branco, ou seja, é a parte completa sem se separar.
Nós temos também aqui o exemplo. O poema, conjunto de estrofe, ou seja, a parte toda do texto. Então, aqui nós temos o poema, né? Com as suas duas estrofes, a parte do texto completa. Rima. As rimas fazem parte das poesias. Veja o que é uma rima. Rimas, embora uma poesia não precisem ter rimas para ser poesia, é uma das coisas que mais embeleza e tornam agradável a leitura de uma poesia. Vale lembrar que as rimas devem ser usadas de forma correta e sem exagero, exceto em alguns casos. Deve-se também tomar o cuidado para que as rimas sejam sempre o mais rica e originais possível. Como rimar? Aí nós temos aqui o exemplo de como rimar. Existem vários jeitos de combinar rimas. Podemos, por exemplo, numa poesia de 4 linhas, A, B, C, D, rimar A com B e com C com D, primeira com segunda e terceira com quarta, ou A com C e B com D, primeira com terceira e segunda com quarta, ou apenas B com D, segunda com quarta. Então, no início desse capítulo, nós iremos falar sobre poema. No livro de vocês, na página 12, vai ter um poema lá sobre as formigas, né? E vocês irão fazer a atividade da página 13, né? Começando na página 12, página 13, que é o texto das formigas, e vão responder da página 14 a 16 a interpretação escrita sobre esse texto. Na próxima aula, nós iremos corrigir e tirar as dúvidas sobre o que é poema, certo? Então, nós iremos corrigir a atividade da página 14 a 16 e iremos fazer a leitura 1 do nosso livro, começando o nosso módulo 2, capítulo 4, sobre poesia e poema. E iremos também fazer a interpretação oral da página 14 na nossa próxima aula. No entanto, vocês irão fazer a interpretação escrita para que possamos corrigir na próxima aula, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.